Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para agora a gente falar dos fortes, né? Dos sobreviventes, sabe a lei de Darwin? Só sobrevivem os mais fortes. Libertadores da América, terça e quarta-feiras, vamos viver as emoções do maior, do mais importante torneio da América. River Plate, Atlético Mineiro, Peñarol e Botafogo. Vamos falar tudo sobre esses jogos. Quem chega em um melhor momento para essas semifinais? Terça-feira, a Arena MRV vai pegar fogo. Galo e River. E na quarta, o Nilton é que vai fervescer. Botafogo e Peñarol. Vamos falar sobre os 4 times e o momento dessas equipes depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês, somos mais de 31 mil inscritos aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol, e eu peço o seu apoio. O ano está acabando, mas o canal Dois Toques é novo, novinho, tem pouco mais de 6 meses e já ultrapassamos essa importante marca de 30 mil, a gente quer chegar a 40 mil, portanto a gente precisa muito da sua moral. Se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito e deixe o seu like, porque o seu like faz com que esse canal chegue a todos os torcedores que curtem futebol, tá certo? Principalmente os torcedores de Galo e Botafogo, que serão prestigiados aqui, porque agora é o momento de falar dos fortes, é o momento de falar dos sobreviventes na Libertadores da América. Vamos lá! Terça-feira tem Atlético Mineiro e River Plate. E olha, o momento do Galo é muito bom, porque o Galo vem de uma classificação daquelas, no apagar das luzes, com o golaço do seu herói, do incrível Hulk. Venceu o Vasco no jogo de ida, 2-1 pela Copa do Brasil, e no jogo de volta no sábado, debaixo de chuva, não impediu a classificação do galão da massa, do galão das copas, que vai muito forte para esse confronto de terça-feira contra o River Plate. Se nós observarmos o campeonato brasileiro, a gente olha para o Galo e chega a uma conclusão de que não vai dar. Galo tá mal, Galo tá fraco, mas o Galo do Brasileirão é muito diferente do Galo da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Primeiro porque o Atlético Mineiro tem, na maioria dos jogos, poupado grande parte dos seus titulares. O Atlético Mineiro jogou a toalha no Campeonato Brasileiro. Ele sabe que não vai a lugar nenhum. Na pior das hipóteses, ele ainda está em posição intermediária para buscar, de repente, vaga em pré-Libertadores. Na pior das hipóteses, qual seria? Eliminação para o River Plate na semifinal e perder a final da Copa do Brasil para o Flamengo. A verdade é que o Galo é finalista de um torneio importante no Brasil e semifinalista do maior torneio da América. Então, na verdade, a campanha do Galo é muito boa. É muito boa. Não dá para abraçar 3 frentes. Não tem como abraçar 3 frentes. Você não vai encontrar nenhum time que esteja abraçando 3 frentes e esteja bem. Palmeiras está em uma só. O Botafogo está em 2. O Flamengo está em 2. O Galo está em 2. Então, é isso. Então, para o Galo, o momento é a Copa do Brasil. E o Galo chega com muita moral. Galo chega heróico, Galo chega gigante. Para pegar um River Plate, aí sim a gente tem que olhar o campeonato argentino. E o campeonato argentino do River é horrível. É horrível. O campeonato argentino do River, bota a classificação na tela. O River é o 8º colocado. E assim, a imprensa argentina fala de um jeito como se o River Plate fosse um bicho-papão e tal. Eu já falei para vocês. Eu vi River Plate e Colo-Colo, os 2 jogos entre River Plate e Colo-Colo. Lembrando, o Colo-Colo, Chile, Colo-Colo do Chile nas quartas de final, ele chegou eliminando o Junior Barranquilla, mas ele se classifica para a fase final como o pior segundo colocado, com 7 pontos apenas. E o River Plate pegou esse Colo-Colo nas quartas, e sofreu, mas sofreu os 2 jogos. Um empatou 1-1, o outro ganhou de 1-0 no Monumental, fez um gol no início e foi sofrendo até segurar o resultado. Não fez bons jogos o River Plate na Libertadores da América na fase final. Nenhum foi um jogo de encher os olhos. E aí no Campeonato Argentino, logo depois de vencer o Colo-Colo, o River Plate não venceu mais. O River Plate não venceu mais. Perdeu uma partida para o Talleres e empatou as 2 últimas contra o Platense e contra o Vélez Sarsfield.
Então, os últimos 3 jogos do River são 2 empates e 1 derrota. Isso jogou o River Plate lá para baixo na classificação do campeonato argentino. Então, o momento do River não é bom, o momento do Galo é muito melhor, por mais que também não ocupe as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O nível de competitividade de um Campeonato Brasileiro para um Campeonato Argentino é muito diferente, né? Mas, mesmo assim, o River não esteve jogando outra competição que não o Campeonato Argentino. Já o Atlético Mineiro estava envolvido em outras competições, né? E aí o momento do Galo é melhor para vencer o jogo em BH e tentar garantir uma boa vantagem para o jogo de volta no Monumental de Núñez. E aí, é claro, afora questões de campo, né, a gente sabe aí que, de certa forma, há uma pressão muito grande, uma torcida muito grande da Conmebol para que o River Plate vá à final. Afinal de contas, foi confirmada a final no Monumental de Núñez. Uma final no Monumental sem o River Plate, olha, é o medo da Conmebol, o medo de ter uma final de Libertadores vazia. E eu acho que isso não vai acontecer. Acredito que os torcedores envolvidos nessas semifinais estão loucos para adquirir os ingressos. Argentina, a gente já sabe disso, né? Financeiramente, economicamente, não vive um bom momento. Os ingressos vão estar com os preços mais elevados, sem dúvida nenhuma. Quem é sócio torcedor tem, obviamente, prioridade, pode até conseguir esse ingresso por um valor muito menor, 0,800, mas tem aqueles ingressos que a Conmebol comercializa. Os clubes comercializam uma parte e a Conmebol comercializa a maioria. Esses são bastante caros, né? Enfim, mas eu tenho certeza que todos os torcedores das 4 agremiações envolvidas farão de tudo para lotar o Monumental de Núñez, né? Então o receio da Conmebol não sei se faz tanto sentido. Mas vamos lá. A outra semifinal, Botafogo e Peñarol, vamos analisar aí, né, os últimos jogos do Peñarol, os últimos 3 jogos. Se o River Plate não venceu nenhum, o Peñarol venceu os 3. Mas venceu no Campeonato Uruguaio, que é uma realidade bem diferente. E o Peñarol, vale dizer, que além de jogar contra adversários muito fracos, né, à exceção do Nacional, adversários muito frágeis, nem tem colocado, nesse último jogo, nem colocou o seu time principal. E mesmo assim conseguiu vencer. O Peñarol se valeu ali de 3 jogadores titulares, alguns entraram no decorrer do jogo. Léo Fernandes, por exemplo, que fez o segundo gol do Peñarol na vitória de sábado no Campeonato Uruguaio, ele foi jogador do Fluminense, né? Apareceu fazendo um belíssimo gol de falta e tal, e depois sumiu, né? Nunca mais apareceu. E o Peñarol pode ter um desfalque importante, né? Um dos melhores jogadores desse time, que é o Cabreira, pode não atuar na quarta-feira contra o Botafogo. Vamos ver, a situação há de se confirmar, mas o prognóstico não é bom, não. E o Peñarol, como é um time muito bem ajustado, ele conta muito com esses 11 iniciais, ele precisa estar com a sua força máxima para render o máximo que ele pode, né? Foi assim contra o The Strongest, foi assim nos 2 jogos contra o Flamengo. Perder o Cabreira agora contra o Botafogo realmente é uma engrenagem, é uma peça da engrenagem uruguaia importante que pode deixar de funcionar. E o Peñarol sabe das dificuldades de se enfrentar um Botafogo no Newton Santos, né? Além da força do Botafogo, tem o gramado que a bola corre mais, né? É um gramado propício a quem joga a bola, e talvez o Peñarol vá para evitar o jogo do Botafogo. Esse seja talvez o jogo do Peñarol. Evitar o jogo do Botafogo, não propor jogo. Mas muito cuidado, esse time do Peñarol é traiçoeiro. Quando se pensava que ele só se defenderia contra o Flamengo no Maracanã, ele foi lá, teve um contra-ataque mortal, fez um gol e poderia ainda ter feito outros. Então o Botafogo que se cuide. Para isso, o Glorioso, que lidera o Campeonato Brasileiro, diferente do Peñarol, lidera o Campeonato Brasileiro, está lá na ponta, 1 ponto à frente do vice-líder Palmeiras. O Botafogo contará com retornos importantes. Bastos, que é o grande jogador do setor defensivo, vive um grande momento, retorna, tinha sido poupado na sexta-feira pelo Campeonato Nacional. O Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores da América. A América respira o Júnior Santos e quer rever o Júnior Santos. Então, o Júnior Santos está de volta para esse jogo contra o Peñarol, importantíssimo para quebrar linhas, importantíssimo no momento em que o Peñarol está muito fechado. O Júnior Santos, ele é esse jogador que traz o imprevisível, o imponderável, ele foge do roteiro, né? Por isso é muito importante, e já vem sendo importante
durante essa Libertadores da América em que o Botafogo vem sendo protagonista. Então o momento do Botafogo, apesar de ter tropeçado na sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, um time lá da parte de baixo da tabela, o Botafogo ainda lidera. O momento do Botafogo é o momento em que ele está à frente de todos os outros. Uns vêm de 3 vitórias seguidas, não é o caso do Botafogo, mas o Botafogo vem de vitória sobre o Atlético Mineiro, um empate contra o Criciúma que é considerado um tropeço, mas ainda assim é o líder do seu campeonato nacional. O Galo é finalista de uma Copa do Brasil, vem no momento legal. O River Plate não está num momento muito bom. Talvez dos 4, o River Plate viva o pior momento. E que hora para ter o pior momento, né, River Plate? Bom para Galo, bom para Botafogo e, quem sabe também, para Peñarol. Mas fica aqui o meu palpite nessas rodadas, né? Acho que os mandantes vão ter vantagem, acho que os mandantes vencem. Talvez não consigam uma grande vantagem, até porque para o Peñarol tomou um gol, o Peñarol não vai buscar um empate. O Peñarol vai continuar fechadinho para não tomar mais, né? Então o que o Botafogo precisa fazer é vazar o Peñarol, ele precisa conseguir a vantagem. Mas também no jogo da volta, quem viu Flamengo e Peñarol, analisou ali que o Peñarol dentro de casa não é aquele time que faz uma pressão, tal. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola, né? Teve todas as chances claras de gol foram do Flamengo. Então o Peñarol talvez desses 4 seja ali o azarão, né? O Botafogo talvez seja o que vive o melhor momento, no caso aí é o líder e tal, e que tem o melhor elenco mais caro, talvez seja aí o favorito. E entre River e Galo vejo um grande equilíbrio, um equilíbrio que não tem do outro lado da chave. O Peñarol sabe da sua inferioridade técnica e vai jogar com a estratégia que adotou contra o Flamengo. Arthur Jorge do Botafogo tem que ser um pouquinho mais inteligente do que foi na última partida sexta-feira contra o Criciúma. Para isso vai contar com o retorno de jogadores importantes. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.